Olá, pessoal! Eu sou a Tainara, estudante de Pedagogia pela UENG. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Inclusão em Foco. Eu vou iniciar apresentando para vocês quem compõe o nosso time de apresentadoras. É a Débora, formada em Geografia e estudante de Pedagogia na UENG. A Evelyn, a Lília e a Isabela Polinário, que também são estudantes de Pedagogia da UENG. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema fundamental para a educação, que é o papel do professor nos anos iniciais do ensino fundamental, na construção de práticas curriculares que valorizam a diversidade e promovam a inclusão das pessoas com deficiência. É importante a gente começar frisando que em nosso podcast nós vamos refletir sobre as questões de alguns grupos que são público-alvo da educação especial, como pessoas com deficiência, sejam elas físicas, intelectual, visual, auditiva ou múltipla, pessoas com transtorno do espectro autista e pessoas com altas habilidades ou superdotação. Antes de começarmos, é importante a gente lembrar que a inclusão é um direito garantido por lei. Então, a Constituição Federal de 88, no artigo 205, ela fala que a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família. Isso significa que nenhuma pessoa pode ser excluída da escola por causa de alguma deficiência ou condição física, ou qualquer outra característica. A inclusão não é um favor, ela é um direito assegurado por lei. Nós temos também a LDB, que determina que os estudantes com deficiência devem ser atendidos na rede regular do ensino, além de adaptações curriculares, quando for necessário, professores capacitados, recursos pedagógicos e de acessibilidade, o atendimento educacional especializado, que é o AEE. Mas então, pessoal, apesar desses avanços legais, será que a inclusão acontece de fato nas escolas? Tá, essa é uma boa pergunta. Muitas vezes o estudante está matriculado na escola, mas isso não significa que ele realmente está incluído no processo de aprendizagem. A inclusão vai muito além da presença física na sala de aula. Ela envolve participação ativa do estudante, o respeito e as suas particularidades e a garantia de oportunidades reais de aprendizagem. Exatamente, é esses desafios que nós vamos conversar agora. Quando falamos em Paulo Freire, pensamos na reflexão que ele faz, que ensinar é um ato de diálogo, de respeito e valorização do ser humano. Ensinar também não é só transmitir conhecimentos, mas é criar possibilidade para que todos construam o seu próprio aprendizado. Quando pensamos na inclusão de estudantes com deficiência, percebemos que o papel do professor é justamente criar essas possibilidades, adaptando práticas, promovendo a participação de todos e reconhecendo que cada criança tem uma maneira única de aprendizagem. Quando falamos em inclusão, precisamos discutir alguns obstáculos que ainda estão presentes nas escolas, como o preconceito e a exclusão. Dé, quando você fala em exclusão, está se referindo apenas à ausência do aluno da sala de aula? Não, Bela. Muitas vezes, a exclusão acontece de forma silenciosa. O estudante está fisicamente presente, mas não participa das atividades, não recebe o apoio adequado. E isso pode aparecer diretamente no currículo escolar, não é, meninas? Sim, é verdade. A exclusão ela pode aparecer no currículo escolar quando ele é planejado pensando em um único perfil de estudante e desconsiderando as diferentes formas de aprender e participar. Isso acontece, por exemplo, quando os conteúdos, as atividades, as avaliações e os materiais não são adaptados às necessidades dos estudantes. Por isso que é essencial que o currículo seja adaptável, valorizando a diversidade e garantindo que todos tenham oportunidades reais de participação, aprendizagem e desenvolvimento. Além disso, alguns materiais didáticos ainda apresentam pouca representatividade das pessoas com deficiência, o que dificulta a valorização da diversidade. Essa ausência pode contribuir para a invisibilidade desses sujeitos no ambiente escolar e para a manutenção de estereotipos sobre a deficiência. Pensando nisso, trago a pesquisadora Maria Tereza Egli, que destaca que a educação inclusiva exige a transformação das práticas pedagógicas e dos recursos utilizados pela escola, de maneira que todos os estudantes se reconheçam e sejam reconhecidos como parte do processo educativo. Assim, quando os materiais didáticos contemplam diferentes identidades, experiências e formas de existências,
eles contribuem para a construção de uma cultura escolar mais inclusiva e respeitosa com a diversidade. Outro ponto é o preconceito, que muitas vezes se manifestam de forma sutil no ambiente escolar. Ele aparece, por exemplo, quando se cria baixas expectativas em relação às capacidades do estudante com deficiência, ou quando acredita que ele não é capaz de acompanhar a turma. Essas atitudes acabam limitando suas oportunidades de aprendizagem, como a participação e o desenvolvimento, reforçando este processo de exclusão. Por isso, é importante que a escola reconheça o potencial de cada estudante e ofereça as condições necessárias para que todos possam aprender e se desenvolver de forma plena. Então, pelo que nós estamos conversando, o desafio não é apenas garantir o acesso à escola, mas é promover também a participação e a aprendizagem de todos os estudantes. Como a Evelyn falou, a professora Maria Tereza fala que a inclusão exige de uma transformação da escola. Para ela, não é o estudante que deve se adaptar ao sistema escolar, mas a escola que deve se reorganizar para acolher todos os estudantes. Então, quando pensamos em inclusão, a gente precisa compreender que a responsabilidade não é só do estudante de se adaptar sozinho à escola, mas sim da escola se organizar para atender as necessidades de todos os alunos. Durante muito tempo, a ideia de que a criança com deficiência deveria se ajustar aos padrões estabelecidos foi predominante. Já hoje, a perspectiva inclusiva propõe justamente o contrário. É a instituição escolar que deve eliminar barreiras e criar condições para que todos possam participar e aprender. Nesse sentido, a inclusão é uma responsabilidade coletiva, que envolve gestores, professores, famílias e profissionais de apoio a toda a comunidade escolar. O professor também tem um papel central nesse processo, mas ele não pode atuar isoladamente. É necessário que haja uma formação continuada, recursos pedagógicos adequados, acessibilidade física e apoio institucional para que a inclusão aconteça de forma efetiva. Concordo, Lilian. A diversidade deve ser compreendida como algo natural e enriquecedor para o ambiente escolar. Quando a escola reconhece e valoriza as diferenças, ela cria oportunidades para que todos os estudantes aprendam não apenas os conteúdos curriculares, mas também valores como respeito, empatia e convivência. Nesse sentido, a diversidade enriquece as experiências de aprendizagem, amplia as perspectivas dos alunos e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, críticos e preparados para viver uma sociedade plural e inclusiva. E é exatamente por isso que essas ideias podem ser observadas na prática quando o professor escuta seus alunos, reconhece suas necessidades e cria oportunidades para que todos participem. Exatamente, muito bom seu comentário. Então, pensando nisso, qual é o papel do professor para os anos iniciais, meninas? Então, Evelyn, primeiramente, ele deve reconhecer que cada estudante possui características, ritmos e formas de aprendizagem diferentes. Então, gente, a legislação também reforça essa responsabilidade, não é? Sim, Tata. A Lei Brasileira de Inclusão garante às pessoas com deficiência o direito à educação inclusiva em todos os níveis de ensino. Também podemos destacar a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, publicada em 2008, que orienta as escolas que promovem a participação dos estudantes com deficiências nas classes comuns. Organizar atendimento educacional, especializando, que é o AAE, com serviço de transversal e obrigatório. Gente, para instigar uma perguntinha aqui, e como o professor pode colocar isso em prática? O que vocês acham disso? Bom, por meio de um planejamento flexível, da adaptação de atividades quando necessário e da eliminação de barreiras que dificultam essa aprendizagem. Além disso, o professor deve trabalhar em parceria com a família, com atendimento educacional especializado e com toda a equipe escolar. Então, o professor atua como mediador da aprendizagem e também como promotor de uma cultura inclusiva. Sim, isso é muito importante. Falando em cultura inclusiva, existem diversas estratégias pedagógicas que podem contribuir para esse processo. Uma delas é a metodologia ativa ou aprendizagem colaborativa, em que os alunos realizam atividades em grupos e aprendem juntos. Outra estratégia importante é a utilização de recursos diversificados, como jogos, materiais concretos, imagens, vídeos e tecnologias assistivas. Então, e o mais legal disso tudo é que permite que diferentes estudantes encontrem formas diferentes de compreender os conteúdos.
E a avaliação também precisa ser inclusiva, correto? Isso mesmo, o professor deve considerar o desenvolvimento individual do estudante e utilizar diferentes instrumentos avaliativos. E, para concluir, podemos afirmar que a inclusão não é responsabilidade apenas do professor, mas ela ocupa uma posição central nesse processo. Quando constrói práticas curriculares que valorizam a diversidade, combate o preconceito e promove a participação de todos, ela contribui para uma escola mais justa e democrática. Bom, pessoal, para a gente continuar a nossa reflexão sobre esse assunto, a gente vai comentar agora um caso sobre uma criança com deficiência que teve seus direitos violados pela prefeitura porque não disponibilizou o transporte escolar adequado e aí impediu a frequência regular da criança, né, na escola. Então, eu convido a Débora para falar um pouquinho desse caso para a gente. Bom, gente, bom dia, meninas. Isso aí, Tata, eu acho interessante esse nosso assunto, porque ele faz a gente refletir em várias coisas. Realmente, né, Belo Horizonte, município de Belo Horizonte, desde o meio do ano passado, eu como mãe atípica, né, e tem relato de algumas mães, estão falando que os meninos não têm direito, né, têm o direito de ir e vir, né, que está dentro da Constituição, e os meninos não estão conseguindo ir na escola porque não tem especial para levá-los, porque dentro da lei, crianças atípicas têm direito de ter um especial para levá-las na escola, paralisia cerebral, então esse ônibus, ele é todo especializado, né? Então, adaptado para essas crianças. Então, assim, eu acho que é interessante a gente estar abordando esse assunto, sim, e fazendo uma crítica, porque está prejudicando eles tanto na escola quanto na socialização. Bom, a primeira coisa que eu penso é que não adianta a criança ter a vaga na escola se ela não consegue nem chegar até lá. Então, para mim, não faz nenhum sentido. Então, muitas das vezes a gente fala sobre uma inclusão, mas a gente esquece que ela começa antes mesmo da criança chegar na escola, chegar na sala de aula. E eu acho que é isso. Concordo plenamente, Hebe. E o mais preocupante é que isso não é só um problema de organização da prefeitura. A gente está falando de um direito previsto na Constituição da criança. Porque se ela fica sem estudar porque não tem transporte, então o direito não foi garantido. E aí, como consequência, ela perde conteúdos importantes, tem prejuízo na aprendizagem e também na socialização com os colegas. Então, meninas, pensando nisso, eu penso também na importância do papel do professor, né? Quando a criança falta na realização de chamada, né? Na busca da escola por essa criança, de entender o porquê que ela está faltando, entender a importância dela dentro daquele ambiente institucional. Então, quando ela falta, é prejuízo para ela e é prejuízo para a escola. Sim, às vezes as pessoas pensam que a inclusão é só aceitar a matrícula das crianças, mas não é isso, gente. A inclusão é garantir também que ela consiga participar de tudo e de qualquer, igual outro aluno mesmo. E é muito importante destacar também que não basta garantir a matrícula do estudante, a permanência dele na escola também deve ser assegurada. E sem esse transporte, a permanência dele fica comprometida, porque a inclusão ela não se resume apenas à presença física na sala de aula. Para que ela aconteça de fato, a gente tem que eliminar as barreiras. E a barreira, nesse caso, não foi a deficiência da criança, mas sim a ausência de um serviço que precisava ter sido garantido pelo poder público. Sim, concordo plenamente. Muitas das vezes a gente pensa numa inclusão apenas como estar dentro de sala de aula, mas ela começa bem antes e a gente entende isso. Se a criança ela não consegue chegar à escola, ela já está sendo excluída desse processo educativo. E o que mais me entristece, o que é triste, é que a criança acaba sendo prejudicada por algo que não depende dela. Ela queria estudar, a família queria que ela estudasse, mas existia uma barreira que deveria ter sido resolvida pelo poder público. Como o transporte é um dever do Estado, quando ele não assume essa responsabilidade, a família acaba assumindo. E muitas das vezes se sai prejudicando financeiramente, psicologicamente, com o desgaste. Sim, e isso gera uma desigualdade grande. Então, enquanto outras crianças elas conseguem frequentar a escola normalmente, as crianças com deficiência enfrentam uns obstáculos que não deveriam nem existir.
Então, meninas, pensando nisso tudo que a gente já conversou, quais são os impactos que vocês percebem, né, nessa situação para a criança, que é a maior prejudicada disso tudo, né? Bom, Tata, em primeiro lugar, tem a questão da aprendizagem das crianças, né? Porque enquanto os colegas dela estão aprendendo os conteúdos novos todos os dias, ela está ficando para trás e o pior, sem ter culpa de nada. Então, a criança ela vai ficar triste, ela vai ficar frustrada e pode levar até a desmotivação para frequentar a escola. Esse pontuamento que a Lília fez ficou interessante, mas não, eu não vejo também só dessa forma. Eu vejo que a escola também tem um papel de convivência, onde a gente consegue trabalhar empatia, né, trabalho em grupo, e isso é importantíssimo para crianças atípicas e para as crianças típicas, né, porque vai trabalhar a igualdade de gênero, igualdade de espaço, né, todo esse meio, e é isso que faz a inclusão. Nossa, gente, eu imagino como deve ser tão difícil para uma criança, né, voltar depois de tanto tempo, e ela pode se sentir também que perdeu muito das coisas ou até que não faz mais parte daquele grupo. É isso mesmo que a Bela falou. E assim, meninas, a família também sofre. Muitas das vezes os responsáveis, né, eles precisam faltar no trabalho, assim, reorganizar toda uma rotina ou até mesmo buscar recursos que não possuem para garantir esse deslocamento da criança para a escola. E complementando a fala da Evelyn, a gente sabe que muitas famílias fazem de tudo para garantir que os filhos estudem. E muitas delas não têm condições de levar essas crianças todos os dias e necessitam da garantia do direito do transporte público, principalmente quando existe uma necessidade específica de acessibilidade. Nossa, gente, eu já vi muito caso de famílias que passam meses tentando resolver essas situações, fazendo ligações, enviando documento, indo até os órgãos responsáveis. É um desgaste, tipo assim, total. É muito cansativo. E isso me faz refletir, eu vou jogar para vocês também essa pergunta, o que significaria a inclusão de fato? Bom, Tata, a inclusão não é apenas aceitar a presença, né, de pessoas com deficiência. A inclusão é incluir mesmo, garantir as condições dessas pessoas em todos os espaços, essas participações em todos os espaços. Bom, e assim, a gente precisa entender que a inclusão, ela acontece quando as barreiras são removidas. O problema não está na deficiência da criança, isso a gente entende, é um fato, mas nos obstáculos criados pela sociedade. Por isso, quando um serviço essencial não é oferecido, estamos diante de uma violação de direitos e não apenas de uma dificuldade administrativa. Meninas, agora eu vou lançar uma outra pergunta que eu fiquei aqui pensando. Será que ainda existe uma distância entre o que está escrito nas leis e o que acontece na prática? Ah, Débora, com certeza. Hoje nós temos muitas leis importantes que garantem os direitos das pessoas com deficiências. O problema é fazer com que esses direitos sejam realmente cumpridos. Concordo plenamente com você, Lília. Na teoria, a inclusão está muito bem estabelecida, mas na prática ainda encontramos situações como essa, sabe? Que mostra que ainda há muito a ser feito. Então, pessoal, nós já estamos fechando o nosso podcast e eu quero deixar uma palavrinha que a educação inclusiva ela é um direito garantido por lei, mas acima de tudo é um compromisso ético com a valorização das diferenças. E agora eu vou pedir para cada uma das meninas falar um pouquinho, que seja uma palavra, do que é a inclusão para elas. Eu acho que a inclusão é pensar que ninguém solta a mão de ninguém. Então, gente, inclusão para mim envolve muito respeito. E eu acredito que a inclusão, ela só acontece quando as diferenças deixam de ser motivo de exclusão e passam a ser reconhecidas. Bom, para mim a inclusão, ela envolve amor, respeito, empatia, mas a gente precisa entender que a inclusão ela não acontece somente no ambiente escolar, ela precisa acontecer fora do ambiente escolar, nas ruas, em transportes, a gente entende que a inclusão ela tem que acontecer em todos os lugares. Pessoal, obrigada por nos acompanharem. Espero que esse podcast tenha sido muito proveitoso e que vocês tenham conseguido aprender bastante com a gente. Até o próximo podcast e quero também fazer um agradecimento especial para as meninas Evelyn, Lília, Isabela Polinário e Débora. Beijo!